chegando no finalzinho, irmãos, do nosso trabalho. Já ia falar programa, ó, fazendo programa na rádio. Graças a Deus. Irmãos, nós estávamos falando sobre a fé, cantamos aquele hino, quem tem a fé de Abraão, no mundo, né, há sempre de vencer. Então, eu disse para os irmãos que aquele hino dava uma base ali para nós, da nossa vitória, e graças a Deus, meus irmãos, os irmãos estão vendo aí os testemunhos que foram muito edificantes, a vitória dos irmãos, né? Nós citamos esse versículo aqui, os quais pela fé venceram reinos, não foi coisas grandes, né? Existe reino das trevas, existe reino do império da morte. Uma das maiores vitórias de Jesus foi vencer o império da morte. Quando ele diz tanto, aqui no Hebreus mesmo, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: tanto aqueles que participam da sua morte, participam também da sua ressurreição, né? E aqueles que participam da sua ressurreição, participam também da sua vitória, a maior vitória, né? Que ele venceu o império da morte, Satanás. Então, uma grande vitória é um reino, né? O império é um reino, e eles venceram o império, venceram o reino. E aqui, apagaram a força do fogo. Nós já falamos para os irmãos que nós precisamos exercer nossa fé, porque tem muito fogo que não é uma coisa normal. Demônios, principados entram no fogo e espalham sobre países, sobre cidades, sobre lugares onde os demônios reinam, espalham água. Tem demônios que faz sair água debaixo da terra, faz descer água. As pessoas sabem disso. Tem alguns grandes feiticeiros com muitos poderes que eles conseguem fazer sair água debaixo da sua casa. Eles fazem um trabalho que se chama O Chão Está Chorando. Então nem todo movimento que você vê, há uns principados muito poderosos que estão se soltando, né? Porque muitas pessoas estão dando poderes para eles terem poder. Tem ser humano. Foi por isso que Deus mandou tirar o homem do jardim, expulsou, porque ele estava contaminado. Agora ele é como um dos nossos, porque ele foi contaminado. E o homem contaminado com o poder, ele faz coisas. Então as pessoas estão adorando muitos deuses para receber poderes. Tem muitas coisas que estão acontecendo que o adversário está achando adoradores. Ele vem para a terra e começa a realizar muitas coisas que nem tudo é Deus, é mão de Deus sobre a terra. Então eles venceram, né? Eles apagaram o fogo. Então eu não sei se os irmãos já teve alguma experiência, mas existe um demônio chamado Xangô que ele espalha fogo. Se os irmãos já expulsaram esse demônio de alguma pessoa que tem esse espírito, vê que a pessoa ela quer jogar algo no corpo, ela quer tocar fogo na casa, ela quer tocar fogo no lugar que ela passa, né? Então esse fogo pode alastrar uma fazenda, quilômetros por quilômetros, matar animais. E esses grandes gigantes que vieram sobre a terra, eles vieram acabar com os animais, com a natureza, com muitas coisas. Foi por isso que Deus trouxe o dilúvio, que esses gigantes se misturaram com as mulheres. E esses gigantes, eles estão aprisionados, mas eles acham lugar naqueles que adoram eles sobre a terra. E esses, os homens aqui, com a fé, apagaram o fogo. Então, meus irmãos, né, fogo. E escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Na batalha esforçaram-se, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Exércitos estranhos são tropas de demônio que nós podemos colocar. Mas eu quero passar algo para os irmãos hoje, um pouquinho da minha experiência. Eu não sou muito de ficar contando as minhas coisas, mas eu vou falar um pouquinho porque nós estamos em treinamento. E aproveitar que hoje é um culto de guerra, de batalha espiritual. E quero dizer para os irmãos que muitas pessoas falam assim: eu não sou nada, eu não posso nada. Isso, quando nós falamos isso, falamos no sentido humano e no sentido físico. Nós somos fracos. O diabo sabe que humanamente nós somos fracos, fisicamente nós somos fracos. Nós não podemos nada, tá? Mas você precisa
precisa entender como vencer as batalhas. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Não vou dar o nome, deu um caso que foi eu falar só da parte espiritual, mas não o que estava acontecendo no mundo físico, né? Eu estava enfrentando uma batalha em casa e apareceu uma serpente muito grande na minha frente. E quando ela vinha na minha frente, como eu já estou acostumado com as coisas espirituais, então eu não tenho gigantes, dragões que aparecem por cima da casa, às vezes coisas, pessoas começam a mover os cachorros na rua, começam a mover os bêbados, começam a mover, as pessoas começam a passar gritando na rua. Você pensa que é uma coisa normal, mas se você tiver a visão espiritual, você vê que o inferno está começando a mexer a sua rua. Então eu estava dentro de casa, então não veio aquela serpente, então ela veio e eu fiquei olhando para ela assim, para mim, sabe? E ela ficou na minha frente e cresceu assim, querendo me engolir. Quando ela cresceu, eu cresci na frente dela. E ela também querendo me botar medo, me dar psicológico. Ela cresceu, e ela cresceu e eu cresci. E eu continuei orando, vou passar por cima de você. E ela cresceu e eu cresci também. Aí você vai continuar crescendo? Daqui a pouco eu estou no culto. Aí eu estou no culto, eu estava aqui tocando guitarra, mas os meus olhos estavam aqui, meu corpo físico estava aqui na igreja, mas eu continuo olhando para ela. E ela ficava grande, ela ficava grande, eu ficava grande. E ela foi ficando grande e eu ficava grande também. Chegou uma hora que ela não cresceu mais e eu pisei nela. O que eu quero dizer com isso para os irmãos? Quanto mais você acredita em Deus, você cresce na frente do seu problema, do seu inimigo, da sua dificuldade. A fé, ela é assim. Quando se fala num grão de mostarda, você está vendo um monte de coisas na frente. Mas se você chegar, mas eu sou tão pequenininho, Deus está comigo, eu não sou nada. E você vê alguma coisa e você ficar só olhando para a sua fraqueza, você não vai vencer. O Davi, ele era pequenininho, mas o corpo dele espiritual não estava pequeno na frente do gigante. Quando você vê uma coisa que quer te engolir e você olha para ela em fé, você vai crescendo na frente dela. O seu corpo físico continua sendo. Você pode sentir uma angústia, você pode sentir uma dor de barriga, você pode sentir um susto no seu psicológico, mas o seu corpo espiritual está crescendo na frente dela. Quanto mais fé você vai colocando, quanto mais você vai acreditando em Deus, mais o seu corpo espiritual vai crescendo. Esses homens eram homens pequenos como eu e você. Homens, a Bíblia diz que Elias sofreu as mesmas paixões que nós. E ele orou 3 anos, não teve chuva, depois de 3 anos choveu. Veio 450 profetas de Baal. Ele deu ordem, todos os 400 profetas foram mortos. Ele era um homem simples. Você é um homem simples, mas o seu corpo espiritual, ele cresce na frente do gigante. Às vezes você olha um gigante, mas se você olha o gigante olhando para a sua natureza humana, o seu corpo físico, você vai tremer, vai dar dor de barriga, você vai correr, você vai desanimar. Até mesmo numa luta espiritual, até mesmo num trabalho, até mesmo num trânsito, até mesmo num lugar de confusão. Se você ficar só olhando, ai meu Deus, coitadinho de mim, mas se você se colocar de pé e falar, Senhor, eu estou aqui, tu está comigo, e continuar acreditando e continuar na fé, o seu corpo físico está ali. As pessoas vão olhar para você, um Davizinho, mas os demônios principais estão vendo o seu corpo espiritual na frente deles, que chama-se o escudo, que vai crescendo e vai cobrindo toda a tua. E quanto mais ele cresce, o mal, mais o seu escudo de fé vai crescendo. E o seu escudo pode o quê? Pode entrar na frente da sua casa, pode entrar na frente do seu carro, pode entrar na frente da sua filha, pode entrar. Escudo é real no mundo espiritual. Ele vai crescendo. Isso cresce com quanto maior a sua fé, maior o seu corpo espiritual na frente do gigante. Uma vez, meu pai, eu estava no monte, meu pai falou assim, ele parou e ficou com os olhos tapados, meu pai tinha muita visão espiritual, falou, meu filho, você está mais alto que um poste. Eu dei risada para ele, porque eu já entendia o que ele estava falando. Uma vez uma mulher espírita foi na minha casa e falou assim, quem é você? Eu falei, não, eu sou uma pessoa normal, como os irmãos aqui. A questão é que você, quando vê alguma coisa, e ela falou, eu vi uma boiada vindo derrubar você, uma boiada era muito grande, e eu vi isso literalmente, você passava no meio delas assim, rachava os bois no meio, assim, você passava andando. Ela falava que eu passava andando, e ela ficou assustada e desceu na minha casa e queria saber quem eu era, e ficou fazendo entrevistas. Eu sou igual a você, fisicamente, mas você tem um corpo espiritual. Quando eu falo, irmãos, venham para a oração, venham para o treinamento, venha exercer sua fé, conte a vitória, continue exercendo a sua fé, que quanto mais você continua exercendo, participando do corpo de Cristo, se alimentando no corpo de Cristo, se alimentando em jejum e oração, crendo na palavra, o seu corpo espiritual
espiritual vai crescendo. E quanto mais você vai crescendo, essa fezinha que Jesus falou, se tiver fé como um grão de mostarda, cada vez que você vai crendo em Deus, cada vez que você vai tendo intimidade com Deus, cada vez a sua fé vai crescendo. E essa fé é tão poderosa que ela se torna um muro na frente dos gigantes, dos problemas que são grandes. E você vai crescendo em fé. Esses eram os gigantes na fé. Eles eram homens simples como eu e você, mas se colocava na frente de um rei e parava reinos. Como pode um homem, uma pessoa com a oração, uma pessoa com a fé, parar reinos, apagar fogo, né? Enfrentar a espada, escapar da espada? Porque a fé, ela é poderosa. Enquanto o tamanho da sua fé é o tamanho da sua existência no mundo espiritual. A fé é uma coisa tão tremenda, cada um de nós temos um pouco, que eu vi o testemunho da irmã lá na Bahia, teve uma enchente. As enchentes, quando via, ela cobria as casas de água assim, ó. E quando passava a enchente na rua, a água invadia as portas e entrava, saía carregando móvel. A irmã orando, a água passou assim, ó, como fosse o mar vermelho. A água passou na altura dela, derrubou várias casas e a casa dela inteira. E a água passou na porta e não entrava na casa dela. Então, ele tá dizendo, apagaram o fogo. Eu não sei qual a experiência que você já teve com fogo, mas eu já vi fogo que vai assim, ó. Ué, o que está dando continuidade a esse fogo? Você deve falar assim, é o vento. Quem é que está nesse vento? Então Jesus chega pequenininho e fala assim, aquieta. Uma palavra só que ele falava. Mas ele estava na sua natureza humana. Aquieta-te, mar. O mar aquietava. Como pode uma pessoa humana, pequenininho? Jesus estava humanamente. Jesus não estava glorificado já com esse poder que ele tem hoje. Ele estava como humano, como eu e você. Ele disse, aquieta-te. E o mar aquietava. E eu tenho certeza que vários irmãos já tiveram experiência aqui de aquietar a esquina, de aquietar vários lugares, de mandar aquietar e aquietar. Porque quando você fala, a sua palavra é como se fosse uma espada muito poderosa, que vai naquele lugar e bate. Quando bate é um poder grande, a sua palavra. Quando você crê nessa palavra que você diz pela fé, ela bate com um poder muito poderoso e pode parar as coisas, pode esmiuçar as coisas. Então, tudo é possível que crê. Você quer dizer assim, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Você está vendo ali, mas no mundo espiritual, eles estão vendo você e você crê que aquilo ali pode acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. Então o que nós estamos fazendo? Estamos aprendendo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Você vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, e sua fé vai crescendo de uma maneira que você vai vencer. Então, eu já me coloquei na frente de muitas coisas e ficava parado. E as pessoas falam assim, você não tem medo, como que você ficou parado ali? Eu estava parado porque eu sabia que existia um muro, uma roda, e os irmãos já leram em Ezequiel, existe uma parte que os anjos viam. Quem são esses que estão na terra? É os espíritos dos humanos. Mas tem hora que eles ficam pequenininhos, a roda fica pequenininha, uma entra dentro da outra, e tem hora que eles ficam grandes, e tem hora que eles ficam pequenininhos. Isso, olha só, Jesus humanamente, ele senta perto de uma criança, ele senta igual criança mesmo, ele brinca com a criança, ele chega lá e come com os discípulos, ele chega lá e faz menor, ele fica pequenininho, ele está menor na forma humana para poder ter comunhão, que ele não poderia mostrar o seu poder, mas quando ele chegava para resolver o problema, ele estava ali, se você escutasse Jesus falando para o mar, você vê, olha, é Jesus pequenininho, mas o corpo espiritual de Jesus, ele dobrava todo sobre o mar. Para me terminar, quando que você vai ter vitória? É quando você está vendo uma coisa gigante na sua frente, mas você está aqui pequenininho, mas você sobe por cima dela e vê, como você não olha em um desenho na terra, você não vê a terra, num desenho, você não vê... você está vendo, vamos supor que você aqui tem um elefante na sua frente, mas quando você olha para aquele elefante, quando você está no seu corpo espiritual, você sobe e vê ele igual uma formiga. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Chegar uma coisa grande na minha frente, né? Quando eu olho, eu fecho meus olhos. Quando eu fecho meus olhos, eu subo e olho ele como se fosse
É assim que as vitórias vêm. As coisas são grandes, eu olhando fisicamente, mas quando você sobe em fé, você olha aquilo como se fosse nada. É onde você dá um tapa como se fosse um gigante, mesmo você sendo pequeno. Davi estava pequenininho, mas o rosto espiritual de Davi estava crescido. Ele cresceu um pouco na fé quando ele venceu aquele urso, quando ele venceu aquele leão. Ele já teve uma experiência de fé, a fé dele tornou de uma maneira e falou: do mesmo jeito que eu venci aqueles dois, eu vou vencer esse gigante também. Então ele viu, mas era um gigante, mas ele viu o gigante como nada. Por que ele viu o gigante como nada? Esse circunsudo, ele está afrontando o exército do Deus. Um gigante afronta um exército, mas um só pequenininho vence um gigante que afronta um exército. E aqui você vê eles eram poucos na fé, que venceram reinos. Era pouco, vencer o reino por quê? Porque você pode subir na frente de uma legião de demônio. É igual eu disse para os irmãos que eu passei aqui, era legião de demônio, que meus cabelos arrepiavam. Passava numa legião, e você pode subir por cima de uma legião de demônio e amarrar todos eles, pegando o principado, ou o cabeça, ou aquele que está lá, porque a sua fé vai crescendo, você sobe, e quando você sobe, você está olhando os lugares celestiais. Quando você está olhando os lugares celestiais, você vê aquilo tudo como formiguinha, como fosse nada, se espalha como um sopro na sua frente, e assim você cresce em fé. Amém, irmãos? Então, aí essa serpente, que eu falei para os irmãos, foi um problema, uma coisa que apareceu para me derrubar, para me destruir no meu lar, e caiu por terra. Crescia, eu crescia, eu crescia. Assim é o que? Resistindo pela fé. Mas está ficando complicada a luta ele aumenta, você aumenta na fé. Ele aumenta, você crê mais. Ele aumenta, você crê mais. Ele te xinga, você crê mais. Ele tenta te bater na cara, você crê mais. Ele tenta te humilhar, você crê mais. Ele tenta te botar no chão, você crê mais. Ele tenta afrontar você, você crê mais. Ele tenta te derrubar, você crê mais. E ele vai tentando, você vai crendo. Vai chegar uma hora que não entendo, quanto mais eu ataco, mais ele cresce em fé. Amém, meus irmãos? Amém. As palmas exaltam o Senhor. Graças a Deus. Por nós estamos orando, continue nessa fé, crendo. Vamos estar ungindo os irmãos em nome do Senhor Jesus. E os irmãos vão colocar os. Na hora da oração que vier, os irmãos colocam a oferta em nome do Senhor Jesus. A oferta a casa do Senhor vai alegria.